Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então nesse vídeo eu resolvi dar algumas dicas de como eu estudei para passar em medicina. Eu acho que se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que eu criei um vídeo sobre a minha jornada, sobre o meu testemunho, sobre como foi a minha história, né, até passar para medicina. Então se vocês quiserem saber mais sobre mim, vocês podem clicar no vídeo e assistir. Também considerem se inscrever no canal e dar like, né? Como eu estudei para passar, né? Lembrando que esse vídeo é muito pessoal e são minhas dicas, e aí talvez funcione, talvez não funcione para você. Então, o que funcionar você pega para você, o que não funcionar você descarta, né? Você não faz. Fiz assim, sempre quando eu procurava vídeos de YouTube sobre esse assunto, eu fazia isso. Então, se alguém falava alguma coisa que eu não concordava, eu só, né? Mas a maioria dos vídeos ajudavam muito, sabe? Então é por isso que eu resolvi dar dicas e criar esse canal para começar a falar sobre estudos, vestibular e essas coisas. Eu tenho que dizer que eu acho que um dos principais fatores que me ajudaram foi ter cuidado da minha saúde espiritual e mental. Então, estar mais próxima de Deus, começar a sair mais, ter saúde mental de verdade mesmo, priorizar minha saúde mental foi uma coisa que me ajudou muito. Não só estudar melhor e aprender melhor, mas também ter mais calma durante a prova, não dar branco, sabe? Não esquecer as matérias, conseguir ter a calma de responder as questões e não ter pressa, porque no passado isso foi uma questão que me influenciou muito na prova. Eu entrava em desespero com o horário e eu sempre saía chutando as questões, sendo que eu poderia muito bem resolver e em casa eu conseguiria resolver, mas eu cometi vários erros durante essa jornada e eu fui aprendendo com meus erros, né? Então, outra dica, aprenda com seus erros, não insista neles. Eu, quando fazia uma coisa que eu via que não deu certo, eu tentava descobrir por que não deu certo e tentava fazer da próxima vez diferente, né? Então, eu testei muitos métodos de estudo, muitas formas de resolver questão, muitos métodos de simulado. Tudo isso eu fui fazendo e fui aprimorando durante um tempo. Não foi uma coisa que me fez perder tempo, sabe? Porque eu acho que o que faz você perder tempo é você focar em alguma coisa que não dá certo, sabe? Mas você ficar tentando várias formas de estudar, com isso você vai aprendendo o que funciona pra você e o que não funciona. E aí você não fica insistindo no que não dá certo. Então essa é uma outra dica que deu muito certo pra mim. Então voltando ao assunto. Eu fiz muitos simulados, gente. Enfim, eu acho que simulado é uma parte essencial, sabe? Você fazer muitos simulados é super importante, gente. Tanto para você ter uma noção de tempo, quanto para você ter uma noção de estratégia de simulado mesmo. Lembra, você só tem uma oportunidade no ano de fazer essa prova. Então, você está se preparando para fazer essa prova. Então, você precisa simular essa prova para cometer os erros em casa, não cometer os erros no dia da prova. Então, deixe para cometer os erros quando você estiver estudando em casa. Deixe para você ficar desesperado com o horário e errar a questão e errar gabarito quando você estiver estudando em casa. Não deixe para fazer isso no dia, sabe? Não deixe para saber como fazer uma redação no dia que você for fazer o Enem. Faça tudo isso em casa, testando, errando. Então, eu fazia simulados com redação. Às vezes eu fazia simulado sem redação. Se eu estivesse muito exausta, eu fazia simulado só com um tipo de prova, que não é considerado um simulado, né? Fazer prova antiga com um cronômetro, mas pra mim era um simulado porque eu tava testando resolver questões. E tudo isso me ajudou bastante. Outra coisa muito importante é que não adianta só você fazer o simulado, você precisa corrigir o simulado também. Então eu via que, por exemplo, tinha questões que eu sabia que não importasse se eu ficasse 3 horas resolvendo, como por exemplo matemática. Não adianta se me der 3, 4 horas para resolver matemática, eu nem consegui ler todas as questões, porque eu demorava muito. Então, daí eu já descobri um problema, né? Descobri um problema que é matemática, eu sou muito péssima. Então, eu precisava de mais tempo para resolver matemática. Então, eu precisava melhorar meu tempo nas questões, melhorar os assuntos, né? Aprender mais, estudar mais. Então, fazer mais questões, melhorar o tempo nas questões e não adianta ficar insistindo em questão que eu errava muito e que eu não sabia. Então, se eu lia a questão e eu não sabia por onde começar, eu pulava e ia para uma questão que eu sabia. E tudo isso você vai aprendendo com o tempo, com os estudos, você vai vendo dicas, as pessoas vão falando, e aí eu fui vendo, prestando atenção nisso, que sempre diziam que, por exemplo, primeiro começar pelas fáceis, né, que você consegue resolver, e depois ir para as difíceis. E eu fazia isso. Cada matéria tem um jeito diferente que eu estudava, então eu não estudava
biologia do mesmo jeito que eu estudava física ou matemática ou química, porque a matéria é diferente, a minha dificuldade é diferente e a cobrança da matéria é diferente, então não adianta estudar do mesmo jeito. Mas, claro que tinha sempre uma coisa essencial, que era fazer muitas questões de acordo com o meu nível de dificuldade, né? Pra também revisar. Eu usava questões como forma de revisar, então quando eu errava a questão, eu procurava aulas que tivessem professores que resolvessem a questão, me dissessem o processo, né, para resolver a questão e que voltassem na teoria, porque assim eu revisava questões, eu revisava os assuntos. Então, outra coisa muito importante é você revisar os assuntos. Não adianta você ver um assunto uma vez que você não vai lembrar depois, sabe? Geralmente, a não ser que você tenha uma super memória e você seja um gênio, e aí você viu o assunto uma vez, você já sabe resolver todas as questões, mas geralmente não é assim. A maioria das pessoas precisa ver o assunto, resolver questões, errar algumas questões, procurar resoluções das questões, ver como se resolve as questões, voltar, fazer várias questões de novo, errar algumas poucas e assim indo até errar menos. E comigo foi assim, eu fui fazendo as questões e não adiantava só fazer e acertar a questão. Eu precisava ter certeza que eu sabia a matéria. Então fiquei uma coisa muito importante. Outra coisa também, eu não focava assim em matérias que não tivesse tanta... Como é que eu posso dizer isso? Assim, não é que eu ignorava as matérias, eu não ignorava as matérias, mas eu dava prioridade àquelas que eu sabia que me dariam maior nota e as que eu tinha mais dificuldade melhorar mais. Então, eu sabia, por exemplo, que linguagens, a nota que eu tiraria, a nota que eu estava tirando em linguagem nos simulados anteriores não estava me prejudicando de passar, sabe? Então, era possível passar em medicina tirando essa nota em linguagens, mas a nota que eu tirava em matemática não estava tão legal, então eu precisava melhorar em matemática. Então, no lugar de ficar estudando várias horas de linguagem, eu priorizava matemática, porque era o que estava me impedindo de passar. Então, praticamente de manhã, que era o horário que eu tinha mais paciência para estudar, você tá mais fresco da cabeça, aí eu começava com matemática e alternava matemática, outro dia física, outro dia redação, outro dia matemática, física. E eu dava prioridade para essas matérias que eu tinha mais dificuldade, que me impedia mais de passar, sabe? Então, eu sempre via as matérias que eu precisava tirar maior nota. E eu fazia também uma tabela com as notas que eu tinha tirado nos anos anteriores, o número de acertos que eu tirava e quanto eu precisava tirar para passar. Acho que vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre como montar o seu próprio cronograma. Eu colocava um post-it e eu colocava linguagens, tanto para acertar tantas questões. Matemática, redação, tudo isso. E eu pregava na minha parede e eu sabia quanto eu estava tirando em cada matéria e quanto eu precisava tirar. E isso me ajudou muito a ter um senso assim, tipo, é lá que eu preciso chegar, sabe? Eu não tô só estudando pra passar em medicina, eu tô estudando pra tirar aquela nota, porque é aquela nota que vai me fazer passar. Então eu tinha um plano mais tangível, sabe? Concreto, assim, entende? Então eu sabia onde eu precisava chegar pra passar. E aí eu colocava uma nota um pouco mais alta do que a nota que seria necessário eu passar, né? Eu não ia pela nota de corte, eu ia uma nota acima da nota de corte. E se você já procurou em alguma vez cartilha dos aprovados de medicina, eles no Instagram Desempenhos Med, eles criaram cartilha das turmas de medicina e lá os aprovados eles colocaram a nota deles que eles tiravam, então pela posição deles e pelo número de vagas eu sabia mais ou menos quanto eu precisava tirar, sabe, para passar em medicina. E eu fui atrás dessas notas. Também via vídeos de pessoas que foram aprovadas com toda a nota delas. E aí eu fiz esse cronograma aí, quanto eu precisava tirar. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Outra coisa, simulado, gente, faça muito simulado, sério. Nunca vou deixar de falar isso pra vocês, façam simulado. Simulado é muito importante. Você também tem uma mentalidade, assim, resolutiva, sabe, de problemas. Não deixar que, por exemplo, não ser o tipo de pessoa, o tipo de aluno que senta numa cadeira na sala de aula e fica esperando o professor dar a matéria pra você despejar o assunto em você e você só aceitar, sabe? Seja o tipo de aluno que vai atrás das coisas, sabe os seus erros, sabe as suas dificuldades e vai atrás de sanar elas, sabe? Porque não adianta nada você saber que você tem dificuldade em física e você só aceitar, eu tenho dificuldade em física. Se você quer passar no curso tão concorrido assim como medicina, você precisa saber
no que você tá errando e você precisa correr atrás disso, porque, sério, não dá pra confiar na sorte de que no dia você vai chutar as questões e acertar, porque geralmente isso não acontece. Então, foquem em estudar o que vocês não sabem e foquem em melhorar o que vocês não sabem e em revisar o que vocês sabem. Revisar também é muito importante, acho que eu já falei, né? Que quando eu errava as questões, eu procurava matérias que procurava aulas de professores que respondiam as questões e respondiam de uma forma profunda. Então, vou deixar aqui uma recomendação do canal do Diego Fares, que é um professor de Química, e ele dá aula de Química resolvendo as questões, e ele faz assim, ele sempre resolve a questão, e aí ele mostra como resolver a questão, e depois ele volta lá na matéria e explica de novo a matéria, sabe? Então, isso, pra mim, isso é uma revisão. Eu não parava, tipo, revisão de matemática, tal assunto no YouTube. Não, eu fazia questão, errava, ia atrás de professores que resolviam as questões dessa forma, sabe? Sempre voltando pra teoria, ensinando a teoria, e pra mim isso era uma revisão. Mas eu não precisava ficar tipo, hoje é dia de revisão de tal matéria. Não, fazia questão, errava, procurava a resposta. Isso pra mim era uma revisão. Outro professor muito bom, aqui do YouTube, tudo de graça, tá? É o professor Caju, de matemática, gente, esse professor é top. Eu fazia as questões, por exemplo, ele é do Enem, né? Ele fazia mais questões do Enem. Então, eu fazia o Enem de matemática e errava as questões, ia atrás da resolução dele. E é incrível as aulas dele. Vão atrás que vocês não vão se arrepender. Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, dando mais dicas. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixem um like, se inscrevam, curtam. Comenta aí se eu dei alguma dica que ajudou vocês, ou se vocês já fizeram alguma dessas coisas e ajudou vocês. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Deus abençoe.